Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Mousse Cake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. O diálogo dessa semana recebe o economista, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e ex-secretário executivo da Câmara do Comércio Exterior da Presidência da República, José Roberto Mendonça de Barros, para falar para a gente um pouco sobre economia. Muito obrigado por falar conosco, doutor. Eu quero, antes de começar, falar sobre o agronegócio, que eu acho que é muito importante. Talvez a gente fique até por aí nessa pauta, porque para a região de Ribeirão Preto, o agronegócio aqui é tudo, né? É verdade. Nós tivemos, em 2019, uma produção de 4,8% de insumos, a produção do agronegócio 24,1% na agroindústria e os agroserviços 41,2%. Esse número é de 2019, eu não consegui o de 2020. Do ano passado. Mas eu também não quero saber de 2020, eu quero saber de 2021. Como é que nós vamos circular 2021, já que é o setor que está segurando a economia já faz muitos anos no Brasil. Pois é, irmão. Realmente este ano vai seguir essa trajetória francamente favorável, né? Sempre existem alguns percalços, por exemplo, a região está vivendo um problema de seca, né? Nesses últimos períodos, mas no conjunto é inequívoco que o agronegócio vai ter mais um ano bastante positivo, né? E isso pela junção de três coisas, né? Um mercado internacional francamente favorável aos produtos do nosso agro, com preços bastante remuneradores em praticamente todos os segmentos. Segundo, tivemos uma boa safra de verão, alguma dificuldade aqui na safra de inverno, mas no conjunto a safra vai ser bastante positiva e, portanto, vai movimentar bastante. E lembrando, né, que continua sendo verdade que o agronegócio cresce, antes de tudo, em cima de produtividade, competência, e a capacidade de concorrer no mercado internacional. É francamente reconhecido que o nosso agronegócio, já há algum tempo, é o mais competitivo do mundo sem subsídio. Isso são estudos da OECD, portanto, feitos fora do Brasil, né? E essa é que favorece a nossa posição. Desenvolvemos um sistema que, em cima das nossas qualidades de recursos naturais e de pessoas, é o mais competitivo do mundo. E é isso que esses resultados estão mostrando. Muito bem do agronegócio, é importante dizer que ele teve uma participação de 21,1% no PIB brasileiro, 18 ou 19,8% no mercado de trabalho, 43% nas exportações brasileiras, e o ano passado foram 248,7 milhões de toneladas, 3% a mais do que 2019. O que o senhor espera para esse ano de 2021, além desses 248,7? Ou a crise hídrica pode, e a seca, né, consequentemente, das duas formas, por falta de chuva e talvez não poder irrigar da forma como os agricultores queriam, dá uma quebra significativa para não ter crescimento? Não vai ter quebra. Existe uma quebra localizada, né, uma certa perda, por exemplo, a projeção para a cana, que é muito relevante para São Paulo e para Ribeirão Preto, hoje
indicam uma perda de 7% em relação ao ano passado. Mas isso não impede que, quando a gente computa todas as outras culturas, que tenhamos ainda um crescimento bastante expressivo, da ordem de 3%, pelo menos, do agronegócio como um todo. Agora, mais do que a produção, Edmond, o que está crescendo esse ano é a renda do setor, né, exatamente por conta de preços muito compensadores em praticamente todas as atividades. É claro que alguns se beneficiam mais diretamente, por exemplo, grãos, outros têm que batalhar porque parte dos seus insumos vem do próprio agronegócio, por exemplo, o setor de carnes, né, cuja alimentação está baseada em grãos, mas no conjunto do segmento, se a gente olhar os preços do açúcar, preço da laranja, preço do café, da soja, do milho, das carnes, né, nós estamos vivendo um período de preços extraordinariamente positivos. Então, mais do que a produção crescer, é a renda do setor que está crescendo. Os custos também, por isso todo mundo tem que tomar cuidado com a área de custos, mas a renda está crescendo. E crescendo a renda, tem uma segunda coisa extraordinária no setor e muito melhor do que o conjunto do Brasil, que são os investimentos que decorrem dessas perspectivas boas e que a gente tem tido de anúncio de investimentos realizados no próprio setor, seja de insumos, indústrias para aumentar a produção, para atender o setor, seja de indústrias que processam os produtos, seja das cooperativas, das empresas, das usinas. Então, nós temos um conjunto de investimentos extremamente importante. Tanto que, se pegar no setor de máquinas, né, do setor produtor de bens de capital, os segmentos que fornecem para o agronegócio são disparadamente os que estão em melhor situação. Então, nós temos produção crescendo, renda crescendo mais ainda e, como decorrência, um aumento de investimentos no setor, e tudo isso leva a uma certa multiplicação, inclusive com efeitos indiretos. Então, o mercado imobiliário nas regiões onde o agronegócio é o carro-chefe reage bem, o comércio reage bem, o emprego vai indo bem. Então, é esse conjunto extremamente benéfico que está caracterizando o agronegócio, eu diria até mais do que o crescimento da produção per se. A ministra Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, né, disse que para 2021 o valor bruto da produção agropecuária deve crescer 1,11 trilhão de reais. Ou seja, é extremamente significativo, contando já com essa seca que ainda não podemos prever exatamente o que ela pode causar para a gente. Exatamente, é verdade. Agora, isso tudo é muito positivo, mas você mesmo levantou uma coisa que mostra que sempre existe a necessidade de atenção para certos pontos, né? A oferta de água vai ser estreita. Isso já está dado. Aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, o nível médio dos reservatórios está em 31%, e nós estamos em junho ainda. O que significa que, à medida que a gente caminha para o final do ano, esse nível de reservatórios tende a cair drasticamente. E isso implica muitos ajustes. Por exemplo, não é fora de propósito que, em algum momento mais adiante, a hidrovia Tietê-Paraná pare de ser navegável por redução no nível de água nas represas. Por exemplo, em certas regiões, haverá uma competição pelo uso da água para energia elétrica ou para abastecimento, para turismo, para a criação de peixes e para irrigação. Então, esse é um problema que é típico desse ano, não é da mesma forma para todos os proprietários, todos os fazendeiros, todas as unidades, mas muita gente que depende da água corriqueiramente vai ter que olhar com cuidado, inclusive porque o custo da água vai subir, né? Então,
este é um exemplo para a gente olhar. Da mesma forma, os custos de produção, em geral, têm subido bastante. Porque no mercado internacional, né, não foram só os preços de produtos que subiram, também preços de insumos subiram, o custo do transporte subiu muito, o custo do container, o custo do embarque. Então, todo mundo tem que ficar muito esperto e muito antenado no seu controle de custos, não ficar olhando só o faturamento, mas o que interessa é a margem, né? Quem produz depende, mais do que tudo, da margem que o negócio lhe deixa, porque é a partir daí que ele vive, investe e assim sucessivamente. Então, é um bom problema, não é um mau problema, né? É o tipo de problema bom, aquele que vem porque está crescendo, mas tem que estar atento e que significa um desafio para o setor, que ele sabe disso, que é permanente, é que a melhoria tecnológica, o aumento da eficiência produtiva, olhar sempre o foco nos resultados, é uma tarefa que nunca esgota. Por mais bem-sucedido que tenha sido o passado, e o foi, né, é necessário, olhando para diante, que este processo continue. E essa que é a batalha do setor que não vai terminar nunca. É importante a gente salientar que essa questão que o senhor disse dos containers, a pandemia tem trazido uma utilização da navegação. Quer dizer, os navios estão aí, mas está tendo uma dificuldade de container no mundo inteiro para transportar os insumos fármacos para a indústria farmacêutica. Nós estamos tendo aí problemas. Produtos químicos não estão chegando, não é só no Brasil, é em todo lugar. Quer dizer, esse problema do container é um negócio muito sério. Agora, o recorde que eu falei de 1,11 trilhão que a ministra Tereza Cristina anunciou é 11,8% superior ao do ano passado. Quer dizer, 11 é muita coisa em cima dos 993,9 bilhões do ano passado, né? Não, é muita coisa. E por isso que eu falei, mais impressionante do que o aumento de produção física, que foi relevante, né, o mais impressionante é o aumento de renda, renda bruta gerada, renda líquida gerada e a movimentação que decorre disso, né. Mas, por exemplo, com relação a container, no início do ano passado, isto é, pré-pandemia, antes de março do ano passado, um container, o aluguel de um container para vir do Oriente para cá custava $1.500, $2.000, e isso passou para 8, $10.000, e nem sempre o container está disponível. Nos Estados Unidos, né, 60% dos containers chega depois do período marcado, está tudo atrasado, a retomada foi tão forte que a cadeia de produção não conseguiu seguir e, portanto, tem escassez de produtos e alta de preços, que também tem aqui, né. Um exemplo que afeta o agronegócio, mas afeta todo mundo, material de construção, né? Qualquer coisa que você vá construir, seja na propriedade, seja na residência hoje, vai dar um susto nas pessoas pelo custo, pelo tanto que subiu o custo e mais, né? Pouca coisa está disponível para pronta entrega. Precisa de 90, 120 dias. O que se fala no jargão, o time to market, né, o tempo para entrega aumentou muito e o custo também. Eu conheço casos de, no agronegócio, em certas propriedades, em que a pessoa desistiu de fazer uma construção nova na propriedade, exatamente pela dificuldade de encontrar os insumos e pelo custo disso, deixou para o outro ano. Então, é uma coisa, é um desafio também que vem nessa retomada. E é fácil entender por quê, né? Porque em março, abril do ano passado, o mundo parou. Todo mundo fechou as unidades, dispensou as pessoas, foi para casa, e a partir de maio, junho, com os governos, e foi também o caso do Brasil, o caso dando suporte às famílias, às empresas, a demanda voltou e voltou rápido.
E aí, para acordar a oferta, demorou, e está demorando até hoje. E tem coisas, por exemplo, chips, né, que não estão disponíveis. Então, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tem montadoras de automóveis que fecham de tempos em tempos, porque não tem todos os componentes que precisam para terminar o carro. Neste momento, no Brasil, tem várias fábricas fechadas, e isso vale para muitos, e mais do que isso, a indústria, em muitos casos, por exemplo, de aço, chips, o ano passado dizia: "Não, no final do ano a gente normaliza". Quando chegou no final do ano, falou: "Não, no primeiro trimestre a gente normaliza". Aí passou para ser o segundo trimestre e agora, em muitos setores, se fala que só no ano que vem. Você vê que essa pressão de custos, essa dificuldade, vai continuar sendo uma realidade no mundo inteiro e aqui também. Bom, eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Meu cabelo branqueou, mas eu fiquei mais moderno. Agora resolvo a vida pelo celular. Até o Detran virou Detran Digital. Muitos serviços você faz aí da sua casa no aplicativo do Poupa Tempo. E pensa que é só para quem manja de internet? Não! Por isso me convidaram para ajudar você em vídeos no canal do detran.sp.gov.br, em que eu explico tudinho. Vai por mim, vai pro Detran Digital. Detran, Governo de São Paulo, trabalho e respeito por você. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o economista Zé Roberto Mendonça de Barros, gentilmente tratando de assunto importantíssimo para a nossa região, que é o agronegócio, né? Os maiores acréscimos no valor bruto da produção foram verificados na produção de soja, os maiores acréscimos no valor bruto, milho, trigo e arroz. O crescimento mais modesto foi o da cana-de-açúcar e do cacau, mas também houve crescimento, né? É verdade, é verdade. Isso reflete um fato de que o mercado mais pressionado é o mercado de grãos. E tem uma história, e muitos que estão nos assistindo hão de se lembrar, né? Há 3 anos atrás, a produção chinesa de carne suína entrou em crise com a gripe suína africana, que fez com que tivesse que ser abatido praticamente metade do plantel, lembrando, né, que a China é disparadamente o maior produtor e consumidor de carne suína. Isso provocou um desequilíbrio no mercado de proteína no mundo inteiro, que até hoje não está completamente resolvido. Melhorou a escassez, mas não está completamente resolvido. Por quê? Para suprir esse problema, a China teve que começar a importar muito, não apenas grãos,
para fazer ração para o remanescente do plantel e o plantel que ele está recompondo, mas também o produto final, ou seja, indiretamente também importando grãos. E isso pressionou o mercado de grãos, particularmente milho e soja, e os estoques globais, na virada do ano passado para esse ano, se mostraram relativamente pequenos, e isso fez com que puxasse os preços para cima, né. Como a safra mundial é uma vez por ano, vai ser preciso 2 anos para normalizar essa oferta. Por isso que, olhando para diante, nós esperamos que a continuidade dos bons preços se dê por pelo menos 2 safras. A rigor, só o Brasil, de produtor importante no globo, que faz 2 safras importantes no ano. O grosso do mundo todo é 1 safra por ano, né. E isso, então, é um estímulo enorme, né. Se você olhar o preço da soja, o preço do milho, eles praticamente dobraram de um ano para o outro, e estimula o aumento de produção e estimula a renda, né. Então, os grãos são os que estão mais pressionados mesmo, né, e aí empurrou para cima também o preço de carne, né. É aí que eu queria chegar. É aí que eu queria chegar. Quer dizer, o consumidor, ele percebe lá no supermercado, né, que ele está chegando lá e está vendo preços da carne que já inimagináveis, até inviáveis para padrões do consumidor brasileiro. Mas a projeção do valor bruto da pecuária para 2021 tem um aumento de 3,80% ainda em relação a 2020, sendo que, claro, os bovinos vão encabeçar aí mais de quase 50% desse total de exportação, de produção da pecuária, coisa aí de 153 bilhões de reais, num total de 333. Ou seja, a pecuária na exportação do agronegócio vai significar 30% e deixar aí os 70% para outros setores, né? Então, a pecuária deu uma alavancada impressionante. É impressionante, é impressionante. Para o pecuarista é um ganho, obviamente, está muito bem-vindo, mas totalmente inesperado, né, e foi mesmo, 320, números que jamais se imaginaria por uma arroba do boi. E isso foi puxado, antes de tudo, pela exportação, né, porque o desequilíbrio da proteína animal na China provocou um aumento enorme no comércio nacional de proteína, né, e é isso que está por trás dessa puxada de preços, né. Que no mercado interno, evidentemente, machuca muito, né. O consumo per capita anual de carne bovina, há uma década atrás, era acima de 30 quilos per capita. Isso caiu precipitosamente para 20 quilos nos últimos dados. Obviamente, o consumidor o que teve que fazer é migrar para o frango e para o suíno, e para ovos, né. E esse rearranjo na demanda no mercado interno, de proteína é notável, né, é realmente notável, e tem esse aspecto, né, porque, no setor urbano, os consumidores, né, estão sendo realmente espremidos na sua renda pelo aumento do custo de alimentação, né, tanto que a inflação como um todo aumentou. Se pegar o mês de maio como base, o final de maio, os dados de maio, a inflação do custo de vida acumulou 8% de aumento, mas o custo de alimentação acumulou 12,5%, né, e dentro da cesta, né, a carne vermelha é das coisas que mais puxou. Então tem um rearranjo aí necessário, né, e até as coisas irem se acomodando, né. Não à toa, né, o Copom vem reajustando a taxa Selic, exatamente para combater essa inflação, né? E aí vem mais notícia ruim, não é só coisa boa. Então, por exemplo, o leite está anunciando queda de 0,30% e ovos 6,50% que o senhor citou. 6,50%, ou seja, uma queda na produção. Se o pessoal está procurando proteína no lugar da carne, em leite e ovos, também vai encontrar valores mais caros esses dois produtos.
Exatamente. Porque aí não tem como escapar, né? O custo da ração empurra o preço para cima, né? E não tem jeito. E se não conseguir repassar, o cidadão é obrigado a não fazer o alojamento, né? E aí tem menos oferta, o preço tende a subir. É um ajuste difícil, um ajuste, delicado, né, que só tem uma forma de ser resolvido. De um lado, a inflação tem que cair, ela deverá cair o ano que vem, mas com os juros aumentando, né? E, de outro lado, os produtores têm que melhorar a produção e a produtividade, de tal sorte a poder absorver esse aumento de custos, né? E o único refresco, vamos dizer assim, que o consumidor terá decorre dessa tendência recente de queda no valor do dólar, né? Que chegou a 5,70, uma coisa assim, e que agora está próximo dos R$ 5. Isso alivia um pouco o custo, porque o preço internacional, quando é transformado em reais, mostra uma certa queda, mas não muda muito, continuam sendo preços muito positivos do ponto de vista da agricultura, mas, ao mesmo tempo, desafiantes do ponto de vista do consumidor, né? Tem uma declaração do presidente da Confederação da Agricultura, da CNA, o senhor João Martins. Ele defendeu num simpósio recentemente que irrigar é alimentar. Ele diz que a irrigação precisa ser reconhecida como um vetor de desenvolvimento do país. O que ele quer dizer com a irrigação precisa ser reconhecida como setor de desenvolvimento do país? Bom, provavelmente ele quer dizer que na regulação do uso da água, o uso agrícola para irrigação tem que ter algum tipo de privilégio, né? No sentido de um lado, de fornecimento, né? E de outro lado, de custos, né? E a gente tem o exemplo mais visível de todos, é aquele polo de frutas, né? Lá de Petrolina, né? Que só existe por causa da irrigação. O problema que tem aí é que não se trata só de reconhecer como uma coisa importante. O João está falando em defesa do setor, mas eu acho que não pode deixar de desconhecer que a gestão da água no Brasil tem sido muito mal feita. E, na realidade, o que nós temos assistido é um relativo e progressivo esvaziamento dos rios. E, com isso, a capacidade de drenar a água dos rios nas diversas bacias, né, está diminuindo. A que mais mostra isso é a bacia do São Francisco, né, onde, ao longo dos anos, né, o nível médio dos reservatórios foi esvaziando, e daí a capacidade. E este ano, aqui no Sudeste, nessa bacia do Paranaíba, do Paranazão e tudo mais, é um desafio fenomenal. E como eu falei no começo da nossa conversa, né, nós estamos em junho, meados de junho, e os reservatórios estão a 31%. E tendem a chegar em novembro, se a chuva for aquilo que os climatologistas estão prevendo, isto é, chuvas de normais para fracas, né, vai chegar a níveis abaixo de 10%. E aí colapsa, porque quando a água abaixa muito, você não pode turbinar a água, não produz energia elétrica, cujos custos já estão no céu, né, e vão ficar mais altos ainda em julho com a bandeira vermelha 2, a vermelha roxinho, né, aquela que custa realmente, machuca no bolso. Então, nós temos um problema que está virando estrutural, que é de como lidar com o uso múltiplo da água. Em muitos lugares, a disputa entre água para beber, água para irrigação, água para turismo, água para criação de peixes, e para a produção de energia elétrica, naturalmente, está uma disputa muito, muito grande. Isso é algo que tem que entrar na agenda do setor, né? Obviamente, algumas das implicações são que os projetos de irrigação têm que ter, antes de tudo,
né, como objetivo usar o menos água possível, né? Por isso que em muitos lugares é o gotejamento e coisas assim. Mas eu acho que é forçoso reconhecer que nós estamos caminhando para uma situação em que a oferta de água não vai ser mais abundante para todo mundo em qualquer lugar do Brasil, apesar do Brasil ser bem aquioado no quesito água doce, porque o manejo dos reservatórios, o manejo dos rios, etc., não tem sido bem feito, nós temos que reconhecer isso, né? E é um problema. E esse ano, seguramente, será um problema. E é rezando para a vacina e para a água que a gente encerra esse programa com o economista Zé Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República e também ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigado. Até a próxima, podendo contar com o senhor sempre que possível. Até a próxima, foi um prazer. Bom, fiquem bem todos. Até logo. Até semana que vem. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.